Olá, peregrino, olá, peregrina. Graça e paz de Cristo contigo no seu coração. Meu nome é Marcos. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Peregrino. Eu quero trazer aqui para você uma reflexão, um ponto de vista, para que você pense um pouco a respeito desse assunto. Hoje em dia a gente vê as mídias sociais trazendo muitas frases de efeito, pensamentos, reflexões, e a gente observa que muitos, eles são totalmente antropocêntricos, porque eles refletem um pensamento moderno, um pensamento hoje, vamos assim dizer, até neomoderno, né, dessa sociedade neomodernista, em que procura incutir na cabeça das pessoas que você é o centro do planeta, que tudo tem que girar em torno do ser humano, da humanidade. Exemplos como a frase, siga o seu coração, porque o seu coração sabe o que é melhor para você. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Na verdade, seguir o seu coração, ele é extremamente assertivo, até se você tiver com o seu coração cheio das coisas de Deus. Porque quando nós vamos ver aquilo, até inclusive que está escrito na Bíblia Sagrada, a gente vai ver, né, como está escrito lá em Lucas 6,45, que a pessoa tira o bem, né, do bom tesouro que está dentro do coração. E a pessoa tira o mal daquele mau tesouro que também está dentro do coração. E que a boca, ela fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração ele está cheio de coisas ruins, seguir o teu coração pode não ser uma coisa tão assertiva assim. Então, portanto, é preciso ter muito cuidado para que você não pegue esse tipo de frase e coloque isso como um farol na tua vida, como um guia para poder te nortear. Um outro tema que eu quero também trazer para você refletir, uma linha de pensamento que é uma armadilha, é aquela que você tem a força, é um He-Man, vamos assim dizer, né? Você é capaz de fazer tudo. E muita gente, às vezes, as pessoas se apegam nisso, justificando, por exemplo, o que Deus disse para Josué, né? Seja forte e corajoso. Acontece que as pessoas se esquecem, muitas das vezes, de falar que lá no finalzinho do versículo 9, Deus estava dizendo para Josué, olha, você seja forte e corajoso, mas porque eu estarei contigo. Porque aquilo que você viu que aconteceu com Moisés, se você for fiel a mim, cumprir os meus mandamentos, seguir o que está escrito no livro, na lei, conforme eu passei para Moisés, andar, você vai ser um cara bem-sucedido. E eu serei a tua força, eu estarei contigo. Então, o que mais Deus estava querendo dizer ali para Josué é o seguinte, olha, seja forte, seja corajoso, mas confie mais em mim, porque eu sou a tua força. Outra frase, uma outra linha de pensamento que tem, às vezes, surgido aí, que pode confundir a cabeça de muitos cristãos com pensamentos antropocêntricos, estão relacionados a perdão. Eu estou falando isso aqui para você porque isso já foi, digamos assim, para mim, um problema muito sério, quando eu ainda não tinha passado pelo meu processo de conversão. Eu mesmo já me apeguei a muitas frases dessa e coloquei em cabeceira da minha cama ou até colei no espelho para poder ler toda vez que eu olhasse para lá, como se fosse realmente uma referência. E hoje, quando a gente começa, né, passa pelo processo de conversão e quando você começa a olhar para aquilo que está escrito na Bíblia, no Evangelho, e olha que eu sou cristão praticamente desde que nasci num lar cristão, mas agora que a gente começa a despertar para essas coisas. Então eu estou aqui te condenando por isso, e por isso que eu te falei que eu quero te convidar a fazer uma reflexão, para que você analise se realmente aquilo que você está lendo, ou até compartilhando, ou acreditando, faz sentido dentro da doutrina bíblica para você. Então, eu quero que você entenda com relação à frase do perdão. Eu até li uma frase hoje muito interessante, e eu quero falar para você aqui, né? O perdão não tem a ver com o outro, se ele merece ou não merece o perdão, mas o perdão tem a ver com você, que não merece continuar sendo atormentado por essa dor. Não existe nada mais antropocêntrico do que isso. Ou seja, você perdoa não porque o outro merece o perdão, mas é porque você não quer mais sofrer com isso.
E teoricamente, quando nós vamos ver à luz da Bíblia, nós vamos entender que sim, o perdão ele é libertador, mas a libertação é uma consequência de um algo maior que vem antes disso, que é o amor. Eu perdoo não porque isso vai me libertar. Eu perdoo porque Deus me perdoou primeiro na pessoa de Cristo Jesus. Então eu perdoo porque eu fui perdoado. Então não é porque simplesmente eu quero me libertar dessa dor. Libertar-se da dor é a consequência do ato de perdoar. É muito interessante você parar para analisar isso, porque muitas pessoas pegam isso como uma frase bonita, uma frase de efeito, mas ela não tem nada de cristocêntrica. Ela é totalmente antropocêntrica, ou seja, o perdão está nas minhas mãos. Eu faço isso simplesmente porque eu não quero mais sofrer, mas não porque Cristo me perdoou. Não porque eu entendo que eu tenho que amar o meu próximo, seja ele meu amigo ou meu inimigo, mas eu perdoo porque eu quero me libertar. E quando a gente vai para os textos bíblicos, né, a gente vê que Paulo falou isso lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, 32. Que nós devemos perdoar porque fomos perdoados por Deus através de Cristo Jesus. E o próprio Jesus, quando a gente vai para Mateus, lá no capítulo 18, entre os versículos 21 em diante ali, a gente vai ver a parábola em que ele fala do servo que não queria perdoar. Recebeu o perdão do rei, mas não queria perdoar o seu conservo. E aí Jesus dando exemplos em relação exatamente isso. E o porquê, né, que a gente fala que a questão do perdão tem total relação. Quando a gente olha para João 6, a gente vai ver lá em João 6, João 3,16, a gente vai ver lá, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou nem o seu filho por amor de nós, para que ele morresse por amor de nós, pelo perdão dos nossos pecados. Então, tudo que gerou perdão está relacionado primeiro ao amor. E quando a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 5, nós vamos ver que lá diz o seguinte: o amor não busca os seus interesses e nem se ressente com o mal. Então, se você tiver que perdoar, perdoe porque você foi perdoado por Deus. Mas simplesmente não porque você vai perdoar porque você quer se ver livre daquela dor que você está sentindo. Pense muito sobre isso. Cuidado com aquilo que você lê e às vezes você acha bonito, porque aquilo pode estar confundindo a tua cabeça. E ao invés de te levar para Jesus, aquilo está levando para o seu eu. E hoje a humanidade tem feito isso de forma assustadora. É por isso que nós estamos vendo tantas inversões de valores na sociedade, porque está todo mundo cada vez pensando mais em si, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu sou, e não naquilo que Deus fez por você, naquilo que Deus faz de você ou o que Ele vai fazer por você. Que Deus abençoe sua vida. Reflita sobre essa mensagem. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.